Número 10. Arthropleuras. Essa criatura bizarra foi uma centopeia gigante que viveu no período Carbonífero, no que é agora o Nordeste da América do Norte e Escócia. Elas mediam cerca de 2,60 m de comprimento. Foi a maior centopeia já conhecida de todos os tempos e acredita-se que tinha poucos predadores. Cientistas que estudam a espécie acreditam que ela era carnívora, mas recentemente foram descobertos fósseis com pólen no intestino, sugerindo que a criatura comia plantas. É possível que as espécies mais pequenas eram herbívoras, enquanto as maiores eram carnívoras, utilizando suas garras para cortar a vegetação, bem como para caçar pequenos animais e insetos. Número 9. Titanoboa. Essa foi uma espécie de serpente que viveu cerca de 60 milhões de anos atrás, no período Paleoceno, nas florestas tropicais da América do Sul. Pesquisadores estimam que esta espécie media cerca de 13 metros de comprimento, 1,10 m de diâmetro e pesava cerca de 1.100 kg, o que faz desta a maior espécie de serpente já descoberta. Essa é a única espécie incluída no gênero Titanoboa, através da comparação do tamanho e da forma de suas vértebras fossilizadas. Em 2009 foram encontrados 28 fósseis dessa espécie nas minas de carvão de Cerrejón, na Colômbia. Número 8. Forrus raco. Apelidado de pássaro do terror, essa espécie parecia mais uma galinha gigante. Eles chegavam a medir cerca de 2,50 m de altura. Essas aves predatórias eram capazes de matar outros animais com bastante facilidade, graças aos pés com garras afiadas e ao bico muito forte. Tendo vivido durante o Mioceno, essas aves podiam matar com bicadas ou golpeando as vítimas contra o solo. Ela foi uma das maiores aves carnívoras que já existiram, juntamente com o titanes, e suas asas rudimentares eram estruturadas com garras moldadas como um gancho de carne para atacar suas presas. Número 7. Anomalocaris. Esse gênero de camarão foi encontrado por Joseph Frederick. Originalmente, várias partes fossilizadas foram encontradas separadamente, levando a crer que seriam 3 criaturas distintas. Um equívoco ocorrido por Harry Winchington e Derek Briggs em um artigo de jornal em 1985. Como o corpo foi descoberto separadamente, foi classificado como uma esponja do gênero Lagania. A criatura teve uma distribuição cosmopolita em mares do Cambriano, sendo encontrado em depósitos do Canadá, China, Utah, Austrália e muitos outros lugares. Número 6. Megalodon. Também denominado como megalodonte ou tubarão branco gigante, foi uma espécie de tubarão gigante que viveu entre 16 a 20 milhões de anos atrás, no período Mioceno no Oceano Pacífico. Você pode pensar que ele é apenas um tubarão gigante e assustador, que chegava aos 20 metros de comprimento, com dentes de 18 centímetros e que incluía baleias adultas em sua dieta, mas ele ainda vai além de sua lista de atributos, pesando mais de 2 toneladas. Acredita-se que o ser humano não tivesse conquistado os oceanos se o megalodon tivesse ultrapassado o Mioceno e sobrevivido até hoje, pelo tamanho do poder de estrago que ele tem. Número 5. Helicoprion. Helicoprion foi um gênero de peixe cartilagíneo, semelhantes a tubarões que surgiram nos oceanos do Carbonífero e eventualmente foi extinto durante o início do Triássico, por volta de 225 milhões de anos. Os únicos fósseis conhecidos são de seus dentes, que eram encontrados em uma espiral de dentes, que lembra bastante uma serra circular. Mas ainda não se sabe muito sobre essa criatura, porque só os dentes foram encontrados. Ainda precisam encontrar o crânio do peixe para saber mais sobre ele. A maneira como ele capturava e devorava suas presas é objeto de grande especulação, até porque o posicionamento de seu dente poderia atrapalhar suas caçadas. Número 4. Sarcosuchus. Uma espécie assustadora que por nossa sorte está extinta. Ela viveu durante o período Cretáceo da Era Mesozoica, aproximadamente 110 milhões de anos, onde hoje fica o deserto do Saara. Por incrível que pareça, nessa época essa zona era uma selva pantanosa, habitada por dinossauros e várias espécies de plantas e animais, incluindo os crocodilos, que sobreviviam graças aos grandes rios daquela época. O crocodilo chegava aos incríveis 15 metros de comprimento e tinha uma mordida com uma força de aproximadamente 4 toneladas, com o crânio de 1,80 m. Tal força o permitia agarrar e arrastar para baixo da água animais tão grandes quanto ele.
Número 3, Terrisinossauro. Foi uma espécie de dinossauro que viveu no fim do período Cretáceo. Ele media de 7 a 12 metros de comprimento, 4 ou 5 metros de altura e pesava em torno de 4 toneladas. Além dos braços enormes, cada um com 1,90 m, possuía as maiores garras já encontradas no planeta, com 80 centímetros cada. Ele viveu na Ásia e seus fósseis foram encontrados no deserto de Gobi, Mongólia. Embora não tenha sido encontrados esqueletos completos da criatura, muitos ovos foram encontrados fossilizados, permitindo aos paleontólogos conhecer claramente todos os traços do corpo desse dinossauro. Esse foi com certeza um dos dinossauros mais exóticos que já existiram. Número 2, Dunkleosteus. Essa bizarra criatura foi um peixe placodermo pré-histórico que viveu no Devônico há mais de 360 milhões de anos. Ele media cerca de 6 metros de comprimento, embora alguns paleontólogos acreditam que o animal poderia chegar a 9 metros e pesava mais de 30 toneladas. Os primeiros fósseis foram encontrados em 1867 no estado americano de Ohio. Também foram achados fósseis na Europa e no norte da África. Essa ampla distribuição geográfica indica que esse animal estaria no topo da cadeia alimentar de seu período, se alimentando praticamente de qualquer animal contemporâneo e ocupando o nicho ecológico dos atuais grandes tubarões. Número 1, Gigantopithecus. Esse macaco gigante é um gênero extinto de primata que viveu no Pleistoceno, aproximadamente entre 5 a 100 milhões de anos atrás, na China, Índia e no Vietnã, habitando o mesmo lugar e em épocas similares às dos primeiros hominídeos, como por exemplo o Homo erectus. Os fósseis encontrados sugerem que o Gigantopithecus foi a maior espécie de primata que já viveu. Com base nos fósseis encontrados, a criatura é de aproximadamente 2,50 m. Sabe-se que o Gigantopithecus tinha mais ou menos 3 metros de altura e pesava algo entre 300 a 500 quilos, sendo de 2 a 3 vezes maior do que um gorila.